Este vídeo não é para você. Você não tem dinheiro para isso. Eu prefiro que outras pessoas vejam esta aula. Para tudo! Este vídeo é para você, sim! Aliás, esta aula foi feita especialmente para você se munir das técnicas e estratégias mais eficazes para derrubar todo tipo de objeção, ou melhor, em como transformar uma objeção em uma alavanca para suas vendas. Ou melhor ainda, em como usar uma objeção para você conseguir melhores condições naquilo que você está vendendo. Não acredita? Então assista essa aula até o final. Roda a vinheta! MMA em Vendas. Opa! Tudo bem com você? Alexandre Souza, do MMA em Vendas aqui. E nesta aula você vai descobrir como lidar com objeções e as 7 atitudes de um vendedor campeão quando ouve um não. O primeiro e mais fundamental passo para derrotar uma objeção é ter um estado mental forte. E nunca, jamais, de forma alguma, levar a objeção para o lado pessoal. Eu vou contar agora a história de uma moça que começou trabalhando comigo como vendedora e se tornou a supervisora de todas as lojas do estado por ter uma estratégia muito inteligente para evitar que as objeções tirassem o foco das suas vendas. Esse vídeo começou com as frases que eram objeções diretas, inclusive em relação ao preço e aos concorrentes. Como você reagiu emocionalmente a elas. Quando a Marta, a moça que você vê na foto, começou a trabalhar com a gente, ela não sabia nada sobre venda de celulares, mas ela tinha uma forma muito eficaz de encarar as objeções. Ela tinha uma meta de nãos. Ela não terminava o dia enquanto ela não tivesse levado 30 nãos. Ela sabia que o não fazia parte do processo. Inclusive, nessa foto ela está levando um não. Olha o dedinho do cliente. E se você é uma pessoa observadora, já percebeu que na camiseta dela está escrito chip grátis. Ou seja, o cliente não queria nem de graça. E é claro que no meio de tantos nãos, ela recebia vários sims. Então ela percebeu que em média ao final do dia, depois de 30 nãos, ela recebia 10 sims. Com isso, no início do dia, se ela levasse 3 nãos, ela sabia que o primeiro sim estava próximo. Essa mentalidade, aliada com outras técnicas que você vai ver aqui nessa aula, fez com que a Marta ganhasse vários prêmios por seus resultados e fosse promovida a cargos de liderança na empresa. Ninguém derrota aquele que não desiste. O segundo ponto importante que você precisa entender para derrotar uma objeção é que ela é um sinal de interesse. Eu sei que isso pode parecer lorota, e eu também achava que era conversa fiada de palestrante de vendas. Até que aconteceram 2 casos comigo, que me fizeram entender este processo a ponto de criar uma forma lógica, uma prova matemática que a objeção é sim um sinal de interesse. Inclusive, eu escrevi um artigo para o site da revista Venda Mais demonstrando isso. O primeiro caso se refere a uma startup chamada Automob, do meu amigo Davi, que fica no laboratório de inovação do Sebrae, onde eu atuo como mentor. O Davi me pediu para dar uma olhada no material de divulgação da sua startup e ele explicava como era fácil usar o aplicativo da Automob, mas não falava claramente quais eram os seus benefícios. O Davi estava tentando quebrar a objeção de que o aplicativo poderia ser difícil de usar, antes de despertar o interesse pelo uso do mesmo. Por isso, ele não estava tendo o resultado esperado. O segundo caso aconteceu comigo, quando eu fui a uma concessionária ver um carro que estava me interessando em comprar. Antes da vendedora me falar dos benefícios do carro dela, ela começou tentando derrubar as objeções em relação aos seus concorrentes, me dizendo: por este preço, tem um carro na concorrência com freio a tambor. E o nosso carro tem freio a disco nas 4 rodas. Observe que ela estava tentando derrubar uma objeção antes de despertar o interesse no seu produto.
Isso me fez me sentir incomodado, pois eu fui lá ver o carro dela e ela ficava me chamando a atenção para o carro do concorrente. Isso me fez ficar presente para a seguinte situação. Se você tentar quebrar uma objeção antes de despertar o interesse do seu cliente, o resultado é 0 ou negativo. Então, você deve primeiro despertar o interesse, para depois tentar quebrar a objeção, caso ela apareça. Logo, a objeção é um sinal de interesse. Esta equação lógica ao lado é uma prova matemática e definitiva que a objeção é sim um sinal de interesse. E você pode ver mais sobre isso no site da revista Venda Mais. A terceira chave para virar a objeção numa venda é isolar a objeção e usá-la como alavanca. Quando uma objeção aparecer, e isso é bom, porque você já sabe que ela é um sinal de interesse, você deve isolá-la perguntando repetidamente para o seu cliente. É só por isso que a gente não vai fazer negócio hoje? Quando o cliente responder sim, aí você diz o seguinte: se eu resolver isso, eu posso considerar a venda fechada? Se eu resolver isso, você vai levar quantas caixas? Se eu resolver isso, você vai fazer à vista ou a prazo? O quarto poder se refere a você usar a objeção como um trampolim para você vender ainda mais. Após isolar a objeção, você vai dizer o seguinte: eu vou tentar resolver isso para você, mas você vai ter que comprar mais 10 caixas. Eu vou tentar resolver isso para você, mas você vai ter que aumentar o seu pedido em 10%. Se eu resolver isso para você, você me indica mais quantos clientes? No quinto segredo, para aniquilar uma objeção, você vai descobrir como destruir a objeção em relação ao preço de venda. Você já viu nesta aula que está provado matematicamente que a objeção é um sinal de interesse. Então, quando aparece a objeção pelo preço, é muito bom, pois o cliente está lhe dizendo que o seu produto ou serviço serve para ele, de que os seus benefícios atendem às necessidades dele. Neste momento, não é mais técnica de vendas que você usa, e sim técnicas de negociação, já que tecnicamente você já vendeu seu produto para ele e agora, como um bom comprador, ele está negociando pagar um preço menor. E você deve evitar de dar descontos, já que o desconto é uma multa que você paga por não ter conseguido gerar valor suficiente no que você vende. Então, com apenas uma pergunta, você vai derrubar esta objeção em relação ao preço. Como o comprador já comprou mentalmente aquilo que você vende, você vai dizer: o preço é a única coisa que você vai levar em consideração para tomar essa importante decisão? Eu vou repetir a pergunta. O preço é a única coisa que você vai levar em consideração para tomar essa importante decisão? Mas cuidado! Quando você usa esta técnica, você coloca o seu cliente contra a parede. Por isso, antes de fazer a pergunta, você deve colocar uma frase de amortecimento, que é a seguinte: eu entendo a sua preocupação com o preço, ela é muito importante e no seu lugar eu também estaria preocupado. Mas o preço é a única coisa que você vai levar em consideração para tomar essa importante decisão? A sexta técnica vai mostrar como você pode derrubar, com apenas 2 perguntas, a objeção do cliente em comprar apenas do seu concorrente. A primeira pergunta é: por que você compra dele? Com esta pergunta, você vai descobrir quais são os critérios de compra deste cliente. E depois que você descobrir os critérios do cliente, você vai descobrir o que você precisa fazer para vender para ele com uma outra pergunta, que é essa: em que situação você abriria uma exceção? Eu vou repetir. Em que situação você abriria uma exceção? Com estas 2 perguntas, você descobre, primeiro, qual é o critério do cliente e depois o que você precisa fazer para vender para ele. A 7ª chave para o sucesso em vencer objeções é você assumir a objeção. Isso mesmo, assumir a objeção. Quando você admite uma coisa negativa, você não precisa provar nada. Presta atenção nesses exemplos. O enxaguante bucal Listerine, logo que foi lançado, tinha um gosto mais ácido e usava como slogan:
Este sabor que você odeia mata muito mais micróbios. Olha o exemplo da Pepsi, que cansou de brigar pela liderança do mercado de refrigerantes com a Coca-Cola aqui no Brasil. E criou o tema "Pode ser?", se posicionando claramente como a primeira opção quando não tiver Coca. Ou do SBT, que usava antes do início de algum dos seus programas a frase "Começa agora mais um vice-campeão de audiência". Ou da L'Oréal, que já chegou a anunciar "Somos os cosméticos mais caros do mercado, mas valemos a pena". Na comunicação, quando você fala uma verdade óbvia, tudo o que você disser depois tem muito mais credibilidade. E vencer as objeções é apenas uma das etapas do funil de vendas, que é o conceito que detalha as etapas da venda, que são prospecção ou preparação, abordagem ou abertura de guarda, sondagem, demonstração, quebra de objeções, que já vimos aqui nesta aula, a importante fase do fechamento e no final do funil de vendas temos a etapa do pós-venda. E ele tem este formato de funil porque é normal você perder prospectos, os potenciais clientes, no meio do caminho. Nem todos os que iniciam no topo do funil, na etapa da preparação, chegam até o final. E é importante você saber que em vendas existe um conceito chamado taxa de conversão, que é a divisão do número de pessoas que um vendedor atende pelo total de pessoas que ele vende. Não sei se você sabe, mas é possível você mais do que dobrar as vendas apenas com pequenos incrementos na taxa de conversão em cada etapa da venda. Acompanhe este exemplo didático comigo. No mercado onde é possível prospectar 100 mil clientes, o vendedor João obtém uma taxa de conversão de 10% em cada uma das etapas da venda. E ao final do processo, consegue fechar uma venda. Agora veja na segunda coluna, quando o João, após participar do nosso treinamento de vendas, consegue um incremento de 2% na taxa de conversão em cada uma das etapas do processo de vendas e atinge um aproveitamento de 12%, ao invés de 10% da primeira coluna. Observe que no final do processo, João consegue uma média de 2,5 vendas. Percebe que com um pequeno ganho de apenas 2% em cada uma das etapas da venda, João mais do que dobrou as suas vendas. Você quer saber as principais técnicas de influência e persuasão utilizadas pelos principais líderes do Brasil? Então eu quero te fazer um convite para você vir aqui até Brasília nos dias 20 e 21 de janeiro, na Associação Brasileira de Municípios, onde estará acontecendo o treinamento de neuroinfluência e persuasão. Se você quer entender as principais ferramentas para aumentar o seu poder de influência nos seus clientes e com a sua equipe, faça a sua inscrição no link que apareceu aqui no vídeo ou em algum lugar dessa página e eu espero você.